adolescentes, jovens e a sociedade no geral, onde destacamos o uso consciente do preservativo, igualdade de gênero e não o consumo do álcool. Essa é a nossa cena. A vida é muito bela e temos que viver. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Cena Podcast e, por sinal, o primeiro episódio para este 2026 e mesmo para estrear-nos este ano que está novinho, vamos conversar com uma figura importantíssima para a nossa sociedade e vamos falar hoje da música como influência social, o que os artistas estão a ensinar para os nossos jovens e adolescentes. Vamos conversar com James Macam. James, seja bem-vindo à nossa Cena Podcast. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos por ter aceito o convite e por poder falarmos um pouco mais de forma aprofundada à volta desse tema. Mas antes de irmos ao nosso tema, quem é James Macam? James Macam é um cantor, compositor e professor de música. Nascido lá na terra. Terra é vasto. Ainda bem que deixa ficar que é de Chibuto, porque eu já dizia que a terra é vasta, Moçambique é vasto e muito bonito, por sinal. E ainda bem que é de Chibuto, porque vem partilhar um pouco conosco como é que começa a se ingrar para este ramo musical, ainda em Chibuto, e depois um pouquinho daquilo que lhe trouxe a Maputo, porque sabemos que veio a Maputo para aprender música e atualmente é professor de música. Então, quando é que começa músicas, composições, até chegarmos a estes níveis? Tudo começa em Chibuto. Em casa eu já cantava, eu fazia barulho para todos os vizinhos. Mas comecei a aprender e a desenvolver essa paixão quando frequentei a Igreja Nazareno de Chibuto, onde tive o meu primeiro professor de música, o maestro Simbin. Ele deu-me lá as dicas de como cantar, foi onde aprendi a tocar teclado também. E a igreja foi a base de tudo. Depois disso, decidi vir para aqui, para Maputo, para estudar música e seguir este meu sonho na carreira musical. Bem que não tratamos de religião no nosso podcast, mas tratando-se de música, a maioria dos músicos já acabam começando mesmo pela igreja. A propósito, se calhar teria começado por lá, mas faltou-me talento. Mas como é que olha já para este começar na igreja como algo sério e que precisa de sair da igreja? Que não é algo que tem de ficar somente na igreja, com as canções, os louvores e tudo mais. Agora, qual é o louvor que gostava? A canção gostava? O que ainda gosta? Ok, Nzatsunzuko, mas não faz parte do inário dos nazarenos. É uma música que nós cantávamos lá em Chibuto. Ok, eu esperava um Nzatsunzuka, mas com um trecho. Um trecho. Com um trecho. Nzatsunzuka Lokonziana Kaya Tishani So Tanzi Sakaya Candela Lei Ia Kakaya Ensha Shami Sawa Ashita Isiwa. Altamente. É mesmo por isso que convidamos o James, porque talento aqui não falta e queríamos exibir um pouco deste talento. E porque começou na igreja e adorava um pouco deste Nzatsunzuka. Quando é que sai da igreja, James, e começa a partilhar sua música com o mundo? Aliás, sair da igreja no sentido do talento. Para além de cantar na igreja, eu sempre tive essa outra paixão pela música popular americana e a música popular no geral. O meu irmão mais velho sempre trazia música esta África do Sul. Ele que me influenciou a escutar muito R&B.
Antes do meu irmão, o meu vizinho tocava muito R&B, general música também, que trazia os discos da Sul. E, então, essas influências, o outro vizinho do outro lado tocava reggae. O que quer dizer que as minhas influências não são simplesmente da igreja. Antes da igreja, eu já tinha as outras influências. É o que me fez decidir. Muitos pensam, muitos de lá de Chibouto, talvez pensem que eu sou um cantor gospel, porque o bicho não me acompanha. Mas eu decidi abraçar a outra parte porque sinto que nasci para isso. Vou cantar para Deus, vou louvar sempre. Talvez lance um dia um álbum ou uma EP gospel, mas não vou me considerar um cantor gospel. EP seria de agradecimento. Deus pelo talento. Mas enquanto James Macam dizia que General Música, falou de outros artistas, mas quando falou General Música, só veio Chincha Mova Drive, um gato, eu tô embaçado de vai. É uma música muito boa para dançar, mas com um conteúdo também muito importante para a nossa sociedade, que é a questão do assédio no transporte público. Porque ele fala que o motorista vai pegando ali, na tichinchi, tindula cauê, ela vai fazendo o papel do cobrador também, enquanto isso ele vai e tudo mais. Uma música com um contexto muito bom e nós ainda vamos trazer esta questão do assédio sexual no transporte público para a nossa cena podcast. Mas, para já, vamos entrar para o nosso tema, música como influência. E com isto entramos para as tuas composições enquanto artista moçambicano de Chibouto. Quando é que começa a compor para este lado música popular e depois em que baseou-se? Ok, antes de tudo dizer que eu sou extremamente apaixonado pela composição e comecei a compor muito cedo, talvez com uns 13, 14 anos, quando os outros meus amigos escreviam aqueles versos da música de Leonardo. Exatamente. Escrevia as minhas músicas. Lembrei porque eu também escrevia. Fazia os trechos. Mas já me esqueci de todas elas. E no início eu escrevia sobre o que eu sentia, sobre as minhas paixões, as minhas loucuras. Mas chegou um momento em que eu comecei a escrever para intervir na sociedade. Não simplesmente para dizer quem eu sou, me apaixonei, depois me traíram. Comecei a ver o que acontece na sociedade e intervir de forma a haver alguma mudança. De que maneiras? Isto leva-nos à sua primeira composição, aquela música que diz: esta foi a minha primeira música, partilhada com o povo. Será que tenho coragem de... Tenha coragem e tenha bondade de partilhar com quem nos acompanha. Foi rap, mas eu estava a fazer coro lá em Chibouto, já nem me lembro da melodia, mas não era a minha música. Me convidaram, chegaram a lançar em Chibouto, já nem me lembro, mas acho que essa foi a primeira música. Mas como James Macamo, acho que foi Adorei Te Amar, algo assim. Interessante. Adorei Te Amar. Fora o Adorei Te Amar, temos já a música, eu me lembro de uma das músicas de James Macamo que traz um conteúdo infantil. Isto acaba também levando-nos a uma outra parte, que temos um pouco deste déficit de artistas virados para musicalidade infantil. E temos vários eventos, daqui a pouco é 1 de junho, o tempo agora parece que voa muito, daqui a pouco é 1 de junho, e acabamos tendo artistas que fazem música para adultos a performar em eventos em que se requeriria música infantil. Fala-nos desta composição, desta música, Xiluba, eu acho que este o... Essa para crianças é Sorriso da Sorriso da Criança. Bom, muito bom. Começamos com um trecho da música, depois vamos a composição. Às vezes me esqueço das músicas, parece que vai envelhecer muito cedo, né?
O sorriso da criança. Eu sou fã de James. Yeah. O dia nasceu, o sol a brilhar, incidindo no semblante da criança. Ele faz sorrir, com brilho no olhar, espalhando a luz pelo mundo. Então, essa é o sorriso da criança. Ok. E para a própria composição, detalhes e tudo mais, em que baseou-se, tendo em conta, ainda bem que disse que e depois fez este coro para uma música de rap, o que teria também te desviado para este mundo do hip hop, que não tem assim músicas de hip hop gospel, temos músicas de hip hop que falam sobre amor, intervenção social, mas temos mais para este lado, intervenção social, e depois para o lado curtição, que é o que mais domina esta área do hip hop. Sorriso da Criança, como é que foi compor esta música, trazer este tipo de conteúdo para a sociedade moçambicana? E esta música partiu da igreja. Muito bom. Inicialmente era para as crianças da igreja, que eu fazia parte do... Eu era professor de escola do Umbicá das crianças. Então alguém me desafiou a escrever uma música para dia 1 de junho. E compus esta música, mas a primeira versão, eu lembro que... Aliás, essa foi a primeira versão, mas como a música ficou um bocadinho completa, tive que escrever uma outra para as crianças marcharem e brincarem dia 1 de junho. E depois disso decidi gravar. E no início as estrofes eram talvez pobres, entre aspas. A música era muito repetitiva. Depois de entrar na escola, tive que repensar a minha maneira de compor e acrescentar algumas palavras e ver como é que isso chegaria para as pessoas. Então essa foi a forma de trazer o sorriso da criança para as pessoas. E dizer que muitas músicas nossas, infelizmente, não têm conteúdo que educa para as crianças, ou que seja outro para as crianças. Como disseste, nesses dias festivos das crianças, tocamos lá músicas que estão completamente distantes do que elas deveriam ouvir. Infelizmente, eu gostaria de ouvir Sorriso da Criança em muitos eventos, movimentos que envolvem direitos da criança. É, muito bom. E com isto queremos saber qual é o papel da música, o peso que a música tem na formação social, principalmente olhando para as próprias crianças, os adolescentes e os jovens. Se tivéssemos mais músicas com este tipo de conteúdo, que sociedade nós teríamos? Talvez um pouco melhor, porque a música tem um poder que as pessoas não imaginam. Quando eu escuto uma música, até por não ser a música que eu estou a tocar na minha casa, mas a música que está a tocar o meu vizinho, se o meu vizinho toca todos os dias, eu vou acabando gostando daquela música, e as palavras que são ditas naquela música vão entrar-me e vão ficar no meu inconsciente, e eu vou atuando ou me comportando de acordo com o que eu ouço. Portanto, é muito, muito importante, principalmente essas canções que têm a letra, as letras, nós artistas pensarmos o que é que vamos escrever e como as pessoas vão receber isto, e como as pessoas depois de receber, como é que as pessoas vão se comportar perante o que nós estamos a cantar. Vou dizer, a música tem um papel muito importante na sociedade. E falando da nossa sociedade africana, não existe nenhuma festa que não tenha música. E todas as músicas são contextualizadas e são educativas. Porque e isso é natural, não é algo de se pensar, eu vou no Chibiane, eu vou ter que cantar essa música. Não, tu já sabes que as músicas são essas e as letras devem ser
contextualizadas, de modo a educar a sociedade. É. E volto a dizer que no nosso podcast não tratamos de religião, mas quando toca neste ponto de em todos os eventos, todas as cerimônias, temos música, funeral tem música e, e algo muito estranho que acontece atualmente é que principalmente os jovens já acabam gostando muito da música do funeral. Há uma que eu ouço, eu acabo ouvindo muitos jovens fazem muitos memes e tudo mais. Eu quero dizer que o James, aliás, não faria quando diz que a música tem um poder muito forte e ela arrasta as massas. Sim, e falando desta música, a música não se limita na letra. São vários elementos que podem te fazer gostar da música. Existem músicas que falam de traição, mas que tocam em casamentos. É. É verdade. As pessoas não sabem qual é o significado da letra, mas a melodia, como a música foi composta, como a música foi construída, todos os arranjos, remetem a uma pessoa, ou te levam a um sentimento de amor, tu ficas mais apaixonado, porque são melodias mais leves, mais românticas, e tu crias o teu próprio significado. Então, para falar dessa música do funeral que as pessoas cantam, talvez as pessoas cantem porque é bonita, porque gostam da música e ignoram a mensagem. É. Então é por aí. É, isto lembra-me também a música do Oliver Mtukudzi. Todi, só muito depois, eu acho que há 3 anos é que eu descobri que tratava de uma mensagem sobre a estigmatização para o HIV-Sida. Muito depois, mas eu cresci a gostar, a cantar, e eu acredito que até hoje há quem gosta e se alegra quando ouve, mas não sabe da mensagem. E tem uma coisa que o Oliver Mtukudzi dizia, ou disse numa dessas entrevistas, que eu sempre digo também. Ele diz que a nossa música africana, o objetivo central, o principal, é educar, é intervir para que haja uma mudança. E se tu, como músico, compositor, não tens nada para intervir, não tens nada pertinente para dizer à sociedade, por favor, cai-se. E é legítimo. E é legítimo, mas acabamos tendo, quem não se contém, não aceita calar-se, e principalmente porque hoje em dia, é um outro ponto também, parece que há muita facilidade de se ter acesso a um estúdio de gravação. Por quê? Sim, a tecnologia. Mesmo no teu telefone, tu podes produzir uma música. Só vai depender da qualidade, né? Vai depender da qualidade. E o tipo da mensagem que nós recebemos tem um outro ponto de business, né? Outros já não se importam em intervir para educar, para mudar. O que vem é o que vem. Mas sobre o estudo já é tecnologia mesmo. Como professor de música, há alguma possibilidade de se banir, ou não devia haver uma possibilidade de se banir a música antes dela ir para o consumo público? Uma crítica. Uhum. A verdade tinha que existir. Antigamente existia, só que era naquele contexto colonial. Basta a música ter algumas palavras que criticavam o governo colonial, eram banidas. Mas atualmente já não se faz isso. Mas tem que se fazer no contexto atual. Músicas que... vamos lá, existem músicas que não deviam ser lançadas. Não deviam. Nós acabamos reclamando, mas já estamos a ouvir a música e depois ouvimos todos os dias. Porque, tal como disse, nós ouvimos de forma voluntária, mas também involuntária. E ouvimos mais de forma involuntária, principalmente olhando para os transportes públicos. Até podes ter os teus auriculares, mas se o motorista decidir que quer tocar a grande,
ele vai tocar a grande e acaba interferindo também nos teus gostos musicais. Mas um outro ponto que eu queria que trouxéssemos cá é a expressão artística. Uma frase que o James gosta muito, mas eu queria saber até que ponto, James, esta expressão artística pode influenciar de forma positiva, mas também negativa para os admiradores, tendo em conta o lifestyle, e daí falamos de maneiras de vestir, alimentação e tudo mais. Bom, a expressão artística, primeiro termo, parte de uma decisão minha de viajar pelo tempo. Primeiro porque eu me sentia um estrangeiro na minha própria casa. Eu decidi viajar para pôr os pés no chão na minha terra. É por isso que eu criei essa forma de vestir de old school. Hoje não trago aquelas minhas camisas dos anos 80, 90. E foi no sentido de eu me expressar, dizer eu sou moçambicano, sou africano. E sentir essa liberdade em vestir calças largas enquanto todos estão aí com calças apertadas. Usar aquelas minhas camisas antigas enquanto os outros preferem camisetas. E eu sair à rua, ouvir elogios de homens. Eu já ouvi um dizer que é Joe, I'm gay, buddy. Eu não sei gay, mas estás no ponto. Porque seria estranho, mas eu ganhei coragem. Eu sou tímido, mas ganhei coragem por causa da expressão artística. Porque as pessoas admiravam essa minha forma diferente de ser. Perante milhões de pessoas que, entre aspas, né, vestem da mesma forma, e eu sair ali no mercado, todos olharem para mim. Outros têm. O que é que se passa? Os velhos chamam, ei, estás a lembrar os meus tempos. Boa. Então, foi no sentido de eu me expressar. Primeiro foi algo mesmo pessoal, de eu querer tirar essa timidez através da expressão artística. Mas depois percebi que as pessoas se inspiram nessa minha forma de ser. Porque ser artista não é só, vamos lá na música, atuar ou escrever músicas. É falar através da sua roupa, através de como você se apresenta. E a expressão artística não é show off, porque não são roupas caras. É simplesmente o que eu acho que me identifica como artista. Não importa. E eu não gosto muito de marcas. Basta eu gostar de alguma coisa, de uma peça, eu compro para me expressar. Daí já começo a perceber que aqui descartamos o serviço do personal stylist para o James Macam, porque ele consegue ser o próprio personal stylist. Sim, eu consigo fazer as minhas loucuras. É claro, posso precisar de mas que não me distancie do que eu já criei para mim. Eu convido a quem nos acompanha agora a aceder às páginas do James Macam. Pode deixar ficar, por favor? James Macam, Facebook, James Macamito, Instagram, James Macam, TikTok, James Macam, YouTube. Há alguma coisa, principalmente no vestir, tem a própria expressão artística no palco e tudo mais, mas no vestir que me lembra o Afrique Simone. Oh, yeah. Eu não o conhecia. Fui ver os vídeos dele, acho que foi no Facebook. De facto, ele é um grande artista. E como ele é daquela altura, me confunde essa minha forma de vestir com Michael Jackson, um bocado de chapéu. E é uma influência. Tive essa influência de Michael Jackson, Neo, Asha. Mas voltando para Afrique Simone, Muni mulandi hafanana, ambanago canelasha like. De fato, um dos primeiros a internacionalizar a sua carreira. Sim, ele é um performer.
porque existe uma diferença. Existem aquelas pessoas que cantam, até cantam muito bem, mas quando estão no palco não impactam. Tu preferes escutar as músicas deles em casa do que ir a um espetáculo deles. O Afrix, ele era um showman, ou é um showman. Talvez com a idade não consiga fazer aqueles malabarismos, mas ele é incrível. E James, antes mesmo de terminarmos, ainda no contexto das composições, quer falar-nos um pouco sobre como é que foi o processo artístico da música que fala do contexto de Cabo Delgado? Eu não vou tentar interpretar aqui porque Aquela música faz parte das 3 músicas que eu compus para a minha defesa. Eu queria, como eu disse, houve um momento que eu senti-me fora de casa. Então, para voltar, eu tive que escutar música moçambicana, danças e ritmos nacionais. Para compor essa música, pedi tradução, porque escrevi em Chimaconto, escrevi em português, depois pedi alguém para traduzir. E é uma forma nova para mim, nunca compus dessa forma. Primeiro, música, melodia, tipo, letra, melodia, enxangana e tudo bem ao mesmo tempo. Para essa música tive que usar uma forma diferente. E como é música para Cabo Delgado, primeiro a língua, depois o ritmo. Tive que buscar o ritmo mapico para poder compor essa música. E para contextualizar o que... nós... pessoas dizem que já não há nada, mas nós sabemos que infelizmente as pessoas ainda estão a passar mal lá. E sempre que canto essa música, existe uma parte de improvisação que já não entra letra, não são palavras que existem, a não dizer que não é nenhuma língua que existe. São palavras que eu crio, mas que eu tento expressar, eu tento imaginar aquela criança que viu o pai a ser morto, a mãe, aquela criança que ficou com traumas, aquele pai que sufocou ele na família. Então tento encarnar essas pessoas, tento sentir a dor dessas pessoas e expresso através da minha arte e até às vezes tiro lágrimas, porque é mesmo deep. vamos terminar o podcast hoje com a ajuda mais do James. Brincadeiras. Era mesmo para tentar trazer um pouco disto, de que o artista pode colocar-se em serviço da arte, mas também em benefício do próprio público que lhe acompanha. E com isto acabamos deixando ficar aqui que é possível influenciar positivamente e acrescentar muito valor à cultura através da música. De facto, nós artistas temos que ter muito cuidado com o que nós escrevemos, com o que nós cantamos das pessoas. Porque não importa o que tu dizes, toda música tem poder. Toda palavra que tu cantares na sua música vai mudar a pessoa. Pode ser uma, mas vai mudar. Então é preciso ter muita atenção. E investir na escola, né? Se não consegues ir à escola, pesquise. Para poder intervir, porque há muita coisa que acontece que a minha vizinha não tem como dizer para todos ouvirem. Mas se eu pego a ideia dela, ou ela me diz, ou vejo a mesma coisa, e eu como artista tenho essa capacidade, essa possibilidade de dizer para todo mundo. Então, nós somos porta-vozes. James, quero agradecer imensamente por ter aceito o convite mais uma vez e esperamos poder voltar a conversar consigo, não só para falar da influência social da música, mas também se calhar para ter dicas de um pouco da sua expressão artística. Podemos fechar com uma pequena capela, que não faria nada mal. Ok. A boa de Munga, essa dica de ligar. Vou fazer o improviso. Awawa de Mungo, awawa de Mungo, awawa de Mungo, awawa de Mungo.
Altamente. E fica para trás desta maneira a nossa edição, a primeira para este 2026, e começamos assim em grande com o artista James Macamo, compositor, músico, professor de música e daqui a pouco personal stylist para alguns artistas. Esperamos que tenha sido de seu agrado e nós voltamos para a próxima edição com mais conversas maduras, porque o que queremos trazer para si são atitudes maduras. É aqui onde acompanhas assuntos que dizem respeito a adolescentes, jovens e a sociedade no geral, onde destacamos o uso consciente do preservativo, igualdade de gênero e não o consumo do álcool. Essa é a nossa cena. A vida é muito bela e temos que viver.